Olá pessoal, tudo bem? João Roberto, mais uma vez aqui nos canais oficiais da LDVC Advogados. Convido vocês a participarem e nos seguirem. Sempre traremos diversas informações interessantes para você que quer curtir, quer saber mais de direito. E hoje eu vou trazer um tema interessante que é referente a SAFs, né? Sociedades Anônimas de Futebol. E eu vou falar dos resultados, né? Nós estamos na temporada aí de apresentação de balanços, né? E resultados de empresas do modelo sociedade anônima. E as SAFs delas não são diferentes, né? Elas têm que apresentar também, publicar os seus balanços, né? Porque são sociedades anônimas, independentes de serem fechadas ou abertas. A primeira coisa que chama atenção sobre a questão de como esses balanços estão sendo apresentados no mercado, né. As SAFs são, uma legislação recente, então, por exemplo, você tem a maioria das SAFs apresentando seu segundo resultado financeiro ao mercado, né, seu segundo balanço ao mercado. E o que chama atenção é que eles vêm com conteúdo, né, se você entrar aí, nos sites oficiais dos clubes que são SAF, né, eles vêm com conteúdo ilustrativo muito legal, né? Eu até achei muito interessante, quis comentar aqui, né? Um conteúdo ilustrativo onde a simbologia do clube, jogadores e etc., aquela questão do torcedor, ela é evidenciada ali no relatório de resultado da SAF, né? Coisa que empresas, outros tipos de empresa, há uma formalidade bem explícita quando você analisa aí os balanços. Isso só demonstra, né, como eu venho falando para vocês, que a SAF ela tem um conteúdo muito passional, né, que é o amor, a paixão. Ela não é uma empresa como as outras, né? Por isso precisa de um tratamento diferenciado. Ela mexe com a paixão do torcedor, com o amor. E isso é evidenciado até numa questão que seria bem formal, que são os balanços financeiros, né? Eu não vou entrar aqui em muito detalhe do resultado financeiro, porque tem questões muito técnicas que envolve, né, um balanço. Então, acho que o vídeo ficaria chato aqui para falar para vocês. Eu vou no ponto que é você saber se o seu clube, né, ou se os clubes estão ali dentro de um custo versus despesas, um custo despesas versus receitas, se eles estão indo bem. Porque existem questões contábeis técnicas, como amortizações, depreciação, resultado financeiro, né? São questões técnicas que, na verdade, às vezes não. Eles jogam o balanço por um resultado que é a realidade, vamos dizer, da administração, né? Porque são questões técnicas, né? A depreciação é que o bem vai, ao longo dos anos ele vai perdendo valor e você vai colocando isso como negativo dentro do balanço, ou seja, diminui do teu resultado, mas não significa que o bem perdeu valor, entendeu? Vou dar um exemplo, o imóvel, ao longo dos anos ele vai diminuindo o valor e vai saindo do resultado da empresa. Mas não significa que a hora que for vender, ele vai valer menos. Isso é uma questão técnica tributária, inclusive para pagar impostos, né? Inclusive relativo ao pagamento de impostos. Quanto menos resultado você tiver, menor o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro. Então, essa depreciação e amortizações são utilizadas para isso. Então, é uma questão muito técnica. Então, eu vou onde eu acho que é interessante e que dá um respaldo para a gente, se a SAF é uma coisa positiva, e se ao longo dos anos, né, no futuro, a gente pode projetar tecnicamente que a mudança para a SAF é interessante para os clubes de futebol, uma vez que é, é, a gestão, né, que é um dos principais pontos aí elencados para a criação da lei, para a alteração do clube, né, não a alteração do clube, mas para a criação da SAF do clube para o futebol, a gestão é uma coisa que é um dos pontos cruciais aí em quem defende, né, a SAF. Então vamos lá, vamos começar pelo nosso querido Vasco da Gama,
Se você analisar o resultado do Vasco da Gama em 2023, né, o resultado, para não ser muito técnico, mas muito também não se aprofundando, mas como eu falei, né, falando só em relação a quanto eu recebo e quanto eu gasto, vamos dizer assim, né? E as receitas são inúmeras, patrocínios, todas as receitas que um clube pode ter, tá? Aí eu tô falando para você, é o que eu estou incluindo nessa conta, e todas as despesas que um clube pode ter em salários, jogadores, etc. Né? Então, a gente está nesse ponto. No ano, o Vasco da Gama, por exemplo, no ano de 2023, né, ele tinha lá um custo versus a receita, que ficou negativo em 8.253.000 reais, né? Então, isso se deve a diversos fatores, é, tá- é, co- é, resultados em campo, ah, premiações, enfim, venda de jogadores, etc. Mas o fato é que em 2023 ele teve um prejuízo entre custo e receita de 8.200.000 reais. O que isso significa? Significa que naquele momento gastava-se em 2023 mais do que se arrecadava, mas isso pode ser também uma questão, como eu falei, de resultado em campo, uma venda de jogador, etc. Tá? Aqui também eu não vou considerar o passivo acumulado, ok? Não vou falar disso. Eu estou fazendo uma análise técnica de se houve uma melhora na gestão, ok? Já no ano de 2024, a gente percebe uma relevante, né, melhora nos números do Vasco da Gama, né, que ficou aí na casa de um resultado positivo de 49 milhões, 50 milhões, né, 49 milhões e 900 mil, 50 milhões. Teve um aumento considerável, né? A gente pode analisar que teve um aumento considerável do sócio-torcedor, de bilheteria e outros fatores, até porque o Vasco em 2024 ele estava aí na Série A e disputando diversos outros campeonatos. No entanto, a gente percebe que não houve um aumento considerável também de despesas dentro do Vasco da Gama, né? Sem aqui dizer se está correto ou não, me parece que na modelo SAF houve uma melhora de gestão no Clube Vasco da Gama. Agora a gente agora podemos falar, né? Vou falar aqui de 3 clubes que publicaram, os clubes que eu consegui verificar os resultados, né? Então, eu posso analisar somente esses 3 clubes. Vou falar do Cruzeiro, que é um outro clube que é SAF, né? Que no ano de 2023 apresentou um resultado entre despesas e receitas de 88 milhões positivo, e já no ano de 2024 apresentou um resultado negativo de 147 milhões de reais. Obviamente, né, que a gente observa aqui uma situação de que um aumento considerável no Cruzeiro do custo do futebol. A gente pode dizer que tem a ver com o salário de jogadores, contratações, uma série de outras questões envolvendo a formação do time, né, e dos custos que o time teve aí em 2024. Então, praticamente dobrou, para você analisar o resultado do Cruzeiro, o que significa lá na frente um possível investimento caso haja uma venda desse profissional, etc. Né? Mas, neste sentido, houve um aumento considerável do Cruzeiro, né? Praticamente com base nos investimentos em atletas profissionais, né? O custo da atividade esportiva ele aumentou consideravelmente, o que levou a um resultado negativo de 147 milhões de reais no ano de 2024. E por último, vou falar do rival do Cruzeiro, né? Que também é um clube que publicou aí seus resultados. E a gente pode fazer essa análise entre, novamente, receita e despesa.
No ano de 2023, o Atlético Mineiro ele teve aí um resultado negativo, né, de 96 milhões, que é, e esses resultados que eu estou falando para vocês são resultados operacionais. E no ano de 2024, o resultado positivo de 2 milhões, né? Quando você pega e analisa, né, esse resultado, a verdade é que a receita do Atlético Mineiro ela aumentou consideravelmente no ano de 2024 para o ano de 2023, graças a, vamos dizer, direitos de transmissão, venda né, que houve um aumento considerável. Por quê? Porque no ano de 2024 o Atlético Mineiro ele teve aí participação em diversos campeonatos, né? Foi finalista de diversos campeonatos, teve uma boa atuação dentro dos campeonatos que participou, né? E não houve um aumento de custo considerável, o que propiciou um resultado positivo, né? Bem, dito isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão de que, ao que me parece, as gestões das SAFs, elas são mais preocupadas em manter a saúde financeira dos clubes, né? Porque elas estão ali transitando de forma, vamos dizer assim, controlada entre um ano negativo e um ano positivo, e você não percebe um aumento considerável do custo, mas sim um reflexo de um resultado esportivo não positivo, que diminui, né, os direitos de transmissão e outros bilheterias e outros resultados financeiros, com também uma questão de investimento em novos atletas, jogadores que são ativos do clube e que se podem também gerar receita lá na frente. Né, então não é uma questão que acontecia antigamente nos clubes de aumento que você não sabia como, sem nenhuma justificativa de despesa, e essa despesa aumentava e você não sabia do que se tratava, né. Com essas publicações é fácil você acompanhar e você como torcedor ou quem gosta dessa área, verificar e fazer as análises como eu fiz, né, isso é uma interpretação minha. Então, eu acho bem interessante o modelo SAP, né? E essa é a conclusão que eu chego, que apesar dos resultados negativos, está dentro de um controle, de uma gestão de qualquer empresa, no que tange a investimentos. Obviamente, uma empresa que num ano pretende aumentar o seu parque industrial, ela vai ter um resultado negativo porque ela investe nesse parque industrial, né? Então, isso é importante saber. E aí, no caso do clube, né? Você observa que o resultado em campo, aliado a investimento em profissionais, em atletas, e ele traz bastante diferença para essa relação custo-despesa. O que a gente sempre tem que ficar de olho é se essa despesa operacional, aquela despesa anual, ela está descontrolada. O que há, pela análise desses três resultados, me parece que não é o caso. E ficou mais no trânsito do resultado esportivo, com o investimento, venda, compra de profissionais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido vocês de novo a seguir aí as nossas redes. Meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou advogado, doutor em Direito e professor universitário. Um abraço.